A Caxemira é uma região localizada predominantemente no norte indiano e hoje é dividida entre três países: a Índia, o Paquistão e a China. A Índia tem cerca de 43% do território dessa região, enquanto o Paquistão tem aproximadamente 37%. Em território chinês está os 20% restantes. Os conflitos pela região da Caxemira começaram após a separação da Índia Britânica, após a Segunda Guerra Mundial, quando a maior parte do território ficou sob o poder da Índia, mesmo tendo maioria muçulmana, religião predominante no Paquistão. Além disso, a importância econômica da região é muito grande, pois nela está a nascente de grandes rios como o Ganges e o Indo. Para garantir a posse do lugar, a Índia mantém cerca de 500 mil soldados na região, para lidar com movimentos separatistas e radicais paquistaneses, sendo uma das zonas mais militarizadas do mundo. Guerra Indo-Paquistanesa, de 1947. Ao saber que Caxemira receberia ajuda da Índia, o Paquistão avançou em direção a ela. Caxemira, sendo invadida, só poderia receber ajuda da Índia se agregasse-se a ela. Sem saída, então, o Maharaja e o Louis Mountbatten assinaram um documento que possibilitava esse apoio indiano. A ONU aprovou a Resolução 47, que implicava em cessar-fogo, e que o Paquistão deveria se retirar sem interferir na política de Jammu e Caxemira, e que o povo é quem iria determinar as decisões por meio do plebiscito. Guerra Sino-Indiana foi a única guerra que houve entre Índia e China. Elas se enfrentaram e a China obteve uma rápida vitória e ficou com o território de Aksai Chin. Guerras de 1965 e 1971. Na Guerra de 1965, ocorreu a segunda disputa entre Índia e o Paquistão, por Jammu e Caxemira. Tudo começou quando o Paquistão lançou uma operação para infiltrar, liderar uma revolta e cometer sabotagem com o governo indiano. No entanto, a prática foi rapidamente desarticulada. E na Guerra de 1971, a guerra estava associada à independência de Bangladesh. O Paquistão atacou 11 bases aéreas e a guerra chegou ao fim quando o Paquistão começou a perder e assim assinou um termo de rendição. A extinção da revolta em Jammu e Caxemira desde 1989. Após a Guerra Soviético-Afegã, vários afegãos entraram em Caxemira, iniciando uma insurreição armada em 1989. Em 1982, Yassin Malik, líder de uma facção, organizou a militância em Caxemira para a libertação de Jammu e Caxemira. E em 1995, ele renunciou à violência e passou a ser pacífico para resolver as diferenças. O Paquistão insistia que essas pessoas e grupos elas lutavam contra o exército indiano pela independência de Jammu e Caxemira. Mas a Índia diz que o Paquistão é quem treina esses grupos. O governo paquistanês os considera estes insurgentes como combatentes pela liberdade caxemire e afirma que dá apenas apoio moral e diplomático para estes insurgentes. Embora a Índia considera que o Paquistão apoia os terroristas da Caxemira, administrada pelo Paquistão. O conflito de Kargil. A Guerra de Kargil, também conhecida como Conflito de Kargil, foi um conflito armado entre a Índia e o Paquistão, que ocorreu entre maio e julho de 1999, no distrito de Kargil, na Caxemira, e em outros lugares ao longo da linha de controle. O conflito também é conhecido como Operação Vijay, Vitória em Hindi, que era o nome da operação indiana para retomar o setor de Kargil. Essa guerra é um dos exemplos mais recentes de combates de grande altitude em terreno montanhoso, o que representava sérios problemas de logística para os dois lados combatentes. Esta foi a segunda guerra terrestre direta entre os dois países, após ambos desenvolverem armas nucleares. Acordo de Simlá, 1972. Acordo de Simlá, ou Tratado de Shimla, foi assinado entre a Índia e o Paquistão em 2 de julho de 1972.
em Simla, capital do estado indiano de Himachal Pradesh. O acordo foi ratificado pelos parlamentos de ambos os países no mesmo ano. O acordo foi o resultado da vontade de ambos os países para pôr fim ao conflito e confrontos que até então marcavam as suas relações. Concebeu as medidas a serem tomadas para uma maior normalização das relações mútuas e também estabeleceu os princípios que deveriam reger as suas relações futuras. Acordo de Delhi. O Acordo de Delhi sobre a repatriação de guerra e internos civis é um acordo tripartido entre os estados supracitados, assinado em abril de 1974. Ponto de vista da Índia. A reivindicação indiana na Caxemira incide sobre o acordo entre Maharaja Hari Singh, o primeiro-ministro Jawaharlal Nehru e Lord Mountbatten, segundo a qual o antigo Principado de Jammu e Caxemira tornou-se parte integrante da União da Índia através do instrumento de adesão. Também enfoca as alegações da sociedade secular da Índia, uma ideologia que não significa que a religião é um fator importante na governação da política e, portanto, considera que é irrelevante uma disputa de fronteira. Outro argumento apresentado pela Índia é que em seu território nacional as minorias estão bem integradas, com alguns membros de comunidades minoritárias ocupando posições de poder e influência. Embora mais de 80% da população da Índia pratique o hinduísmo, um ex-presidente da Índia, Abdul Kalam, é muçulmano, enquanto Sonia Gandhi, a líder parlamentar do Partido do Congresso, é católica romana. O atual primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, é um Sikh, e o líder da oposição, Lal Krishna Advani, um hindu. Em suma, a Índia sustenta que, primeiro, a Assembleia Constituinte de Jammu e Caxemira tinha ratificado por unanimidade um instrumento de adesão da Índia ao Marachá e aprovou uma Constituição que exige uma união perpétua do Estado com a União Indiana. A Índia defende que este órgão é representativo e que suas opiniões eram as da população caxemire da época. 2. A Índia não aceita a teoria de duas nações que formam a base do Paquistão e considera que a Caxemira, apesar de ser um estado de maioria muçulmana, é em muitos aspectos uma parte integrante da Índia secular. 3. A Caxemira é uma região com a diversidade religiosa de um grande número de hindus e budistas. Portanto, se estivessem sob o controle de uma nação islâmica não secular, como é o Paquistão, estariam contra as credenciais seculares da Caxemira. Assim, as numerosas minorias étnicas não caxemira na Caxemira seriam tratadas como cidadãos de segunda classe no Paquistão. A Índia aponta para as depurações das minorias religiosas no Paquistão após a independência. Ponto de vista da China. A China não aceita os limites do Principado de Jammu e Caxemira, no norte do Aksai Chin e do Karakorum, que foram propostos pelos britânicos. A China resolveu suas questões fronteiriças com o Paquistão no Transkarakorum em 1963, com a oferta de que o acordo estava sujeito à solução final da disputa na Caxemira. Ponto de vista do Paquistão. O Paquistão alega que as forças indianas estavam na Caxemira antes mesmo de assinatura do instrumento de adesão com a Índia e, portanto, em violação ao acordo de standstill, que foi concebido para manter o status quo da Caxemira, embora a Índia não fosse signatária do acordo assinado entre o Paquistão e o governante hindu de Jammu e Caxemira. Entre 1990 e 1999, algumas organizações relataram que as Forças Armadas Indianas, grupos paramilitares e suas milícias contra insurgentes foram responsáveis pela morte de 4.501 civis na Caxemira. Também, entre 1990 e 1999, houve indícios de estupros de 4.242 mulheres com idade entre 7 e 70 anos. Alegações similares foram feitas também por algumas organizações de direitos humanos. Em suma, o Paquistão sustenta que a insurreição popular dos caxemires demonstra que o povo da Caxemira não quer mais permanecer como parte da Índia. O Paquistão sugere que isto significa que ou a Caxemira quer ser parte do Paquistão ou quer ser independente. As táticas de contra-insurgência da Índia têm merecido um acompanhamento internacional do conflito da Caxemira e o exército indiano tem realizado violações dos direitos humanos, incluindo
tortura, estupros e assassinatos extrajudiciais contra o povo caxemire. Segundo a teoria das duas nações, é uma das teorias citadas para a partição que criou a Índia e o Paquistão. A Caxemira deveria ter permanecido com o Paquistão, porque tem uma maioria muçulmana. A disputa pela água. Com pouca incidência de chuva e tendo a maior parte da população vivendo da agricultura, o Paquistão tem a maior rede de irrigação do mundo, com mais de 200 quilômetros de canais. No entanto, segundo o jornal Reuters, em 2019, a Índia travou uma disputa pela água ao fechar uma represa e não alertar quando a água seria liberada, podendo causar inundação na fronteira. O governo do Paquistão alega que a liberação da água de forma inesperada no rio Sutlej foi uma tentativa da Índia de desdenhar um acordo de longa data. Os rios que nascem no Himalaia formam a bacia Indo, que atravessa parte da China, Índia e principalmente do Paquistão. Porém, após um ataque a uma caserna indiana na Caxemira, o primeiro-ministro da Índia, acusando o Paquistão de fomentar a agressão militar, ameaçou abandonar o Tratado do Indo. Segundo um jornal indiano, a Índia podia fechar a torneira do rio Indo para pressionar o Paquistão. Sendo assim, com o aquecimento do planeta e o acelerado degelo do Himalaia, gerando aumento do fluxo de água, o problema de abastecimento dos canais de irrigação pode gerar um conflito moderno por causa do fluxo dos rios e acabar gerando uma guerra pela água. Ataques em Mumbai, em 2008. Em 26 de novembro de 2008, ao menos 166 pessoas são mortas por uma onda de ataques terroristas sincronizados na cidade de Mumbai, na Índia. No ataque foram usados fuzis Kalashnikov, também conhecidos como AK-47, e granadas. O ataque foi causado por um grupo extremista que tem sede no Paquistão, o Lashkar-e-Taiba Led. O único terrorista capturado vivo foi condenado à morte por enforcamento. Violação dos direitos humanos. A violação dos direitos humanos se deve ao fato de repressão policial aos manifestantes que lutam pela independência da Caxemira. A Organização das Nações Unidas pede à Índia e à comunidade internacional que tomem as medidas necessárias para enfrentar a situação alarmante dos direitos humanos no território, e alerta que se a Índia não tomar nenhuma ação real e imediata para resolver a situação, a comunidade internacional deverá se comprometer. Laços culturais. A Índia e o Paquistão têm culturas, culinárias e linguagens que são semelhantes, até certo ponto que sustenta os laços históricos dos dois países. Diversos cantores paquistaneses, músicos, comediantes e apresentadores têm desfrutado de grande popularidade na Índia. Os laços geográficos. A fronteira indo-paquistanesa é a fronteira internacional oficial que demarca os estados indianos de Punjab, Rajastão e Gujarat, das províncias paquistanesas de Punjab e Sindh. Índia e Paquistão nasceram juntos em 15 de agosto de 1947, com o resultado do fim da administração colonial inglesa. O subcontinente indiano é um território vasto, densamente povoado, onde coexistem dezenas de etnias e dialetos, e cuja população se divide entre duas religiões principais. Além disso, os canais de água do Paquistão são alimentados pela bacia Indo. A Índia é o terceiro país com mais soldados ativos, sendo mais de 1.300.000 soldados. Apesar disso, tem o quarto mais poderoso exército do mundo. Só na região da Caxemira estão 500.000 soldados, aproximadamente. Isso mostra a importância que a Índia dá à região. Já o Paquistão é o sexto país com maior número de soldados ativos, sendo cerca de 600.000. Este é o maior exército de um país islâmico no mundo. Aliado à China, o Paquistão tem desenvolvido sua capacidade militar, mantendo a Índia, seu rival, à distância. Mas o exército também tem o mau hábito de interferir na política, depondo líderes eleitos democraticamente. Além dos dois poderosos exércitos de Paquistão e Índia, a questão mais preocupante é outra: as armas nucleares. Há um tratado, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que tem como objetivo impedir que novas armas nucleares sejam feitas. Ambos os países não assinaram esse tratado e atualmente possuem armas nucleares. Se houver um confronto entre os dois países, a primeira região a ser atacada vai ser a da Caxemira, e isso é o que mais preocupa a população da região. Caxemira na pandemia. A pandemia não foi suficiente para conter o avanço da violência na Caxemira, que é a zona mais militarizada do mundo. Em abril de 2020, autoridades indianas foram acusadas de usar leis de combate ao terrorismo para perseguir jornalistas. A
Ao mesmo tempo, o governo promove enterros silenciosos de ativistas que lutam pela independência da região da Caxemira, impedindo as famílias de se despedirem dos parentes mortos. Atualmente, se houvesse uma votação popular para saber se os residentes da Caxemira prefeririam ficar com a Índia ou se separarem, provavelmente o resultado seria a favor da separação da Índia, mas não necessariamente para se juntar ao Paquistão, e sim para se tornar um país independente.